seguinte, o que acontece, Antônio? O Espírito Santo de Deus, ele atua na igreja, que é o corpo de Cristo. Né? Aqueles que professam a fé são selados no batismo, são selados Sim, pelo é isso que eu Espírito. estou falando, só que eu estou falando a linguagem do português. Sim, mas o Espírito Santo de Deus atua em todas as pessoas da igreja que creem verdadeiramente. Né? Aí, Sim, sim, é isso que eu estou falando, porque duas pessoas não formam igreja. amém. Vamos lá, vamos dar sequência à nossa aula? Isso. É isso mesmo, então. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, estou dando sequência aqui. Oh, meu Deus, eu marquei o conteúdo errado. Só um segundinho aqui. Oh, meu Senhor Jesus. Só um segundinho aqui, pessoal. Oh, Jesus Cristo. Peguei foi apologética, é antropologia. Oh, meu Pai eterno. Bom, né? Então, o ser humano na palavra de Deus, vamos estar trabalhando aqui agora com vocês para poder mostrar para vocês essa perspectiva bíblica. Tá? Oh, Jesus. Do começo. Vamos lá. Então, vamos lá, agora deu certo. Então, nós já trabalhamos nas aulas passadas sobre essa questão da antropologia bíblica, que é a ciência que estuda, né, o homem. Falei várias coisas, vou até acelerar aqui com vocês aqui, né? Podemos estar aí dando sequência nesse conteúdo aí, porque... Então, assim, como que surgiu essa ciência? Surgiu tardia, né? Questão de contestação, ramificações da biologia, antropologia bíblica ou antropologia física, já falei com vocês na aula passada. Aí nós temos antropologia social, que vai olhar as questões características dos povos, né? Antropologia cristã, o contrário da antropologia convencional, né? A antropologia cristã, bíblica ou cristã, se ocupa de entender o homem, né, o ser humano, no viés moldado por sua falta de presença de fé, que segue pelo pensamento grego e hebraico. Como eu já tinha falado anteriormente, agora eu falo de novo. Por exemplo, nós precisamos olhar o homem viés fé, aqui, por exemplo, diz assim, Jean-Jacques Rousseau disse assim, Jean-Jacques Rousseau disse assim, o homem é fruto do meio. Mas que meio é esse? Né? Que meio? O meio religioso? É o meio econômico? Não, é o meio intelectual? É o meio político? Quando você nasce, você é fruto de quem? Da sua família, sua mãe, seu pai. Você é treinado, ensinado e ela aprende. Todas as informações são cedidas pela sua casa, sua família. Aos 6 anos de idade, você vai para a escola, né? E na escola você recebe mais informações sobre a vida. Até os seus 10 anos de idade, você continua recebendo informações da escola. E depois, na sua adolescência, né, você está na escola, mas você não recebe informações da escola. E no momento que você vive da escola, você vai seus amigos, seus colegas, e você se desinteressa pela escola. E você começa a escolher qual meio você vai usar para poder construir os ideais de vida que você tem. Por exemplo, as pessoas, quais são os meios de vida que elas escolhem? Muitas pessoas não se identificam, né, com vários meios. Alguns não se identificam com a religião, outros se identificam com várias coisas que estão relacionadas ao tipo de vida que vive. Então, o que vai acontecer? A religião, ela é um meio no qual o ser humano inserido, por meio de fé, vivências, ele vai se construir e nos vários lugares. Então, diante de muita gente diz, não, rapaz, que papo, o homem é fruto do meio, não. O homem é fruto do meio, sim. Ele é fruto do meio porque ele escolhe para lugar ele vai, a partir de qual lugar ele vai ter suas informações para construir a sua formação pessoal. Né? Então, nós estamos observando aqui, na Bíblia, quando nós olhamos para o homem, pela cosmologia bíblica, nós quando somos cristãos, é lógico que isso não acontece, né? Não deveria acontecer. Nossa construção de vida deveria ser feita a partir de uma visão bíblica. Tudo que você é, tudo que você tem como homem, como ser humano, deveria se construir a partir de uma visão bíblica. A Bíblia, né, ser um instrumento de construção para os nossos ideais de vida. Inclusive, essa semana, né, o René Kivitz soltou mais uma das suas preciosidades. Né? Você conhece o Ed René? Conhece, pessoal? Vocês conhecem o Ed René, o Kivitz? Sim, famoso ele, famoso. Então, é o rei das preciosidades. Nessa semana ele soltou uma, que a Bíblia precisa ser atualizada com a realidade de hoje. Talvez ele possa até entender o que ele estava querendo dizer, mas ficou meio mal, né? Os religiosos caíram matando em cima do cara. Pastor, mas, pelo amor de Deus, como é que o cara solta uma coisa dessa? É complicado, né? Esse tipo de coisa não se fala num culto, né? Não, eu saí da internet quase a semana toda para não ficar observando a crítica em cima do camarada, mas também o cara soltar uma dessa, eu vou te falar. Ele é o rei das preciosidades, né, o Cleiton? Nossa! Ele soltou uma algum tempo atrás aí sobre que Jesus Cristo, o que ele estava dando para a mulher lá na Samaritana, era o
o leite, né? O leite do sêmen dele, né, cara? O cara é louco, o cara é doidão, cara. Ele solta as preciosidades dele aí e manda bala, né? Então, isso aqui. Alguém mandando mensagem aqui? Isso mesmo. Falso profeta. Então ele acaba cometendo algumas coisas meio complicadas. Ele falou que a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia precisa ser atualizada com a realidade de hoje, porque os gays, cara, pecado, cara. A igreja realmente ela tem que abraçar toda a comunidade, seja gay, seja lésbica, seja preto, branco, pobre, rico. Mas o problema é que você não deve concordar com o pecado, pô. Não adianta você homossexualismo, o cara tem relacionamento com o homem dentro do cristianismo sempre vai ser pecado. Isso não é pecado aí fora, pô. Né? Que nem, por exemplo, para nós cristãos, dar dízimo e oferta é coisa para manutenção do templo, mas para algumas pessoas fora da igreja isso é burrice. E vai ser burrice a vida toda. Mas para nós cristãos isso é uma forma de sustentar o templo, o trabalho que é realizado. Pergunta para os cristãos se eles acham que dar dízimo e oferta é burrice. Não, a maioria vai dizer que não, que é uma forma de sustentar o templo, de Deus abençoar o povo. Aí você pergunta para o mundo lá fora. Não, isso é coisa de gente idiota que faz isso, povo burro, fica dando dinheiro para pastor. É a mesma coisa nós. Se perguntar para nós, cristãos, que se homossexualidade é pecado, pô. Agora, se o mundo lá fora acha que isso é normal, tudo bem, pô, vocês acham que é normal, mas dentro da nossa concepção, dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que nós vemos como cristãos que nós somos, é pecado. Não adianta você querer vir com ideologias, com leis, com pensamentos, não vai mudar o que a gente acredita. A mesma coisa de você chegar aqui e falar, não, Jesus Cristo não é o Senhor, não. Pô, não é para você, mas para mim ele é. Jesus não é o Senhor para as pessoas que não concordam e nós vamos brigar por causa disso. O cara quer continuar namorando com outro homem, o problema é dele, pô. É pecado. Mas eu não vou destruir ele, atacar ele, xingar ele, porque ele faz isso. Mas que é pecado para nós, como cristãos, dentro da nossa crença, da nossa fé, é pecado. Nós cristãos, não amamos homens como mulher. E nem mulher ama mulher como homem. Para nós cristãos. No nosso meio, essa prática não é comum. Não é certo no nosso meio. Amar homem como mulher, e homem ama homem como mulher, e mulher ama mulher como mulher. Ou também, a mesma coisa do homem fica com a mulher do outro homem. Se lá fora isso é comum, tudo bem, viva o seu comum, viva o seu normal. Mas o nosso normal, isso. É não concordar com essas práticas. É lógico que nós também não vamos tacar pedra, que nem, por exemplo, as pessoas não concordam que Jesus Cristo é o Senhor. Elas não tacam pedra em nós por causa disso. É lógico, de forma assim, né? Não literal, mas taca, mas não taca tantas, né? Então, cada um vivendo na sua crença. Não é verdade? Então, assim, eu creio que Jesus é o Senhor, é o Deus de toda a vida, só tem vida nele. Não adianta falar para mim que existe vida fora de Cristo, que para mim fora de Cristo não existe vida. Então, todo mundo tem gente que não concorda com isso, mas a gente vai brigar por causa disso? Se o cara quer gostar de homem, o problema é dele, mas para nós é pecado. É que nem, por exemplo, você vai no Adventista do sétimo dia, manda ele comer carne de porco, ele não come, porque para ele é pecado, para nós não é. Não é verdade? Mas agora ele vai ficar condenando quem come? Ele vai falar, não, você vai para o inferno porque você come carne de porco. Ah, você é do inferno, você é do cão, do capeta. Agora, o cara que é pecado comer carne de porco, para ele é pecado, para nós não é. Mas para nós, a homossexualidade é pecado. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem enfiar isso dentro da igreja. Quer que a igreja engula isso. Então, dentro da nossa concepção antropológica, o homem bíblico é um homem que, no primeiro momento, caiu em pecado, né? Caiu em pecado lá no Éden, e a partir daquele momento pecaminoso, ele faz as coisas que ele faz, não é só por causa do meio, tem algo muito maior envolvido por trás disso. É a raiz do pecado. Então, o homem busca se espelhar naquilo que ele mais se adequa e mais se identifica. Então, ele é fruto do meio, dentro da antropologia comum, mas da antropologia cristã e bíblica, ele é resultado, as suas escolhas é resultado do pecado. Até nós somos cristãos também, se não vigiar, não tomar cuidado, nossas escolhas vão ser pecaminosas.
vão ser escolhas danosas que vão trazer danos para a nossa vida. Por quê? Por causa da nossa natureza, que ainda habita em nós, nós temos que tomar cuidado para não viver no pecado. Charles Darwin escreveu uma teoria do evolucionismo lá, tentando provar que o homem nasceu de uma evolução pequena célula de milhões de anos. Isso já caiu por terra, já foi comprovado que isso não é verdade. Até a própria ciência já comprovou isso, né? Então, aí temos o evolucionismo biológico, o evolucionismo ateísta. Então, esses sistemas de evolução, dentro dessa teoria da origem do homem, não tem como caber Deus nisso. Como é que um homem que acredita que veio de uma célula, né, de um zigoto lá dentro da água, que foi evoluindo e cresceu, vai desdobrar o joelho para um Deus invisível que ele nunca viu na vida dele? Não tem jeito. Aí você precisa fazer com que, se há Deus, que Deus alcance essa vida através da fé, através da palavra pregada, mas não adianta você querer fazer com que um cara desse acredite que Deus existe. O ateísta, né? O ateísta. A palavra evolução indica um processo crescente de desenvolvimento, mas quando é aplicada ao homem, o seu significado é muito mais expressivo. Envolve as suas origens, né? A evolução ateísta preocupa-se em responder as perguntas em pauta, né? Em apenas um processo natural que tange da primeira substância como o desenvolvimento dessa. Então, ou seja, o ateísta, ele não vai construir a sua vida baseada em princípios de fé cristã. Não adianta você chegar no ateu, você vai para o inferno. Para eles é besteira. O inferno existe para nós. Para nós, as Escrituras é a verdade total sobre Deus, é a verdade absoluta, sem questionamento, sem bate-boca, sem briga, sem perder a amizade. Mas para o ateu, debater com o ateu, meu amigo, é a mesma coisa que você querer mostrar para o gato que o rato é amigo dele. Não adianta, pô. Aí você fala, não, gato, o rato é um ser vivo, você tem que aceitar. Sendo que o gato, dentro da lógica nossa, nossas historinhas que a gente aprendeu, é o predador do rato. E o rato, né, corre do gato. E o cachorro é o predador do gato. Isso não vai mudar nunca, cara. Não adianta você querer falar pro gato agora. Tudo bem, tem cachorro que cresce com o gato, ele vira amigo. Né? Tem cara que cresce com ateu, eles viram amigo, bate-papo, mas nenhum se mete na vida do outro. Que nem o gato não vai ensinar pro cachorro como é que vai caçar o gato lá fora. Calma, cachorro. Você tem que entender os outros gatos. Não, eu entendo você. Outro gato eu mato. Né? Então, não adianta, pessoal, essa briga de crente ficar brigando, querer enfiar na cabeça de ateu que Deus existe. Você precisa Deus é que tem que alcançar ele através do seu testemunho. O testemunho do silêncio. Mas pastor, é a mesma coisa. O cara tem pacto com o diabo, você vai falar para ele que o diabo é diabo. Ele não vai aceitar isso. A gente tem que dar testemunho que a gente é diferente. É aquela história, né, que fala lá, Paulo fala sobre a mulher, que a mulher ela tem que ganhar um marido calado. Como é que ela ganha? Só com a vida que ela vive, o marido é alcançado. Ou seja, o testemunho dela, a vida. Então, quando nós vivemos uma vida de fato e de verdade como cristãos, nós estamos envolvidos em tanta polêmica, em tantos problemas, que nós não podemos falar mais nada. Nós estamos queimados, gente. Você entende? Essa geração nossa tem que morrer todo mundo para surgir outra e tentar outra ser mais sábia, porque nós estamos tão presos no dogma religioso, nós queremos enfiar esse dogma goela abaixo para quem não acredita. O criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico é para aqueles que têm uma fé cristã. E aqueles que têm uma fé cristã, eles creem no criacionismo bíblico. Você entende? Então, as pessoas que têm uma fé cristã, que têm uma formação religiosa na sua vida, ainda que às vezes nem andam dentro da igreja. Recentemente, o Philippe Pondé, não sei se vocês conhecem o Philippe Pondé, alguém conhece? Alguém conhece? Philippe Pondé? Conhece, Alencar? Conhece aí, ô Tayla? A Tayla não pode falar, desculpa, ela está dodó. Né? Então, Philippe Pondé é um filósofo ateu, só que ele fala, eu sou ateu não praticante. Ele fala desse jeito. E ele trabalha muito na linha. Ele lançou um curso sobre comentários comentários bíblicos do Antigo Testamento, alguma coisa assim. O cara é um excelente estudioso, cara. Se você, por exemplo, recomendo até você fazer um curso com ele. Ele jamais, de forma alguma, ele deprecia a imagem de Jesus Cristo, ele deprecia o cristianismo, e ele é ateu, só que ele fala, eu sou ateu não praticante, ou seja,
Eu vivo o ateísmo para mim, eu não prego para ninguém, não ensino para ninguém, não critico ninguém. Então, ele diz que ele é ateu não praticante. Então, dentro do criacionismo bíblico, as escrituras sagradas descrevem lá em Gênesis, capítulo 1, a formação do mundo, que o mundo foi feito pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, né? Depois o homem foi criado do pó da terra. O primeiro homem foi Adão, que em hebraico é Adam, que significa homem, ou significa avermelhado, por causa do barro, né, do pó. Aquele que foi feito da Adão, da terra, né? A pele de cor vermelha, Edom, como os edomitas, né? Então, aí nós temos lá a evolução teísta, né? A evolução teísta, ela é uma evolução que afirma que Deus direcionou e usou e controlou o processo da evolução natural para criar um mundo e tudo que nele existe. A ideia presente nessa ideologia nada mais é do que uma tentativa de tentar unir o racionalismo, né, o evolucionismo e o criacionismo. Então, é uma forma de tentar fazer essa união aí. Então, para nós, como cristãos que somos, nossa crença é que Deus fez todas as coisas. O homem foi criado por Deus. Não existe verdade mais profunda do que essa para nós. Então, somente Deus seria a causa suficiente, razoável, para explicar a complexidade da vida humana. Você pode até explicar isso cientificamente. Então, Deus foi tratado pela Igreja Católica durante 1000 anos, foi tratado como um mito, né? Então, Deus na Igreja Católica foi tratado ainda até hoje ele é, na verdade, né? Então, Deus foi tratado de uma forma mítica. Deus era um mito. O que é um mito? O mito é aquilo que explica a casualidade sem epistemologia, né? O que é epistemologia? Você sabe, gente? Hã? Isso é o estudo da palavra de Deus vivo. Não, epistemologia não é isso, não. É tipo. Você não É sabe, Antônio? etimologia. Fica calado, pô. Epistemologia, gente, é quando você tem experiência com as suas causas, com as casualidades das coisas. Então, o sistema epistemológico, você tem experiência, você faz lá a sua experiência. Então, a Igreja Católica sempre tratou a Bíblia de forma mítica. O que é mítico? Mítico é aquilo que está ligado ao mito, não é místico, é mítico. Então, Deus, dentro da Igreja Católica, sempre foi tratado de forma mítica. Ou seja, Deus é um mito, é aquele que você fala, por que tanto é que você chega na Idade Média e fala, por que fulano é pobre? Porque Deus quis assim. Ou seja, uma explicação mítica, sem casualidade. Não, ele é pobre porque ele nasceu numa família... Não, blasfêmia! Você está blasfemando contra Deus. Você não pode falar isso, cara, porque Deus, se ele nasceu pobre, é aquela história do lado de Jesus, né? Por que esse rapaz nasceu cego? Ele nasceu cego porque os pais pecaram. Ou seja, era uma explicação mítica, mas Jesus Cristo pega e fala, não foi porque o pai nem a mãe pecou, mas ele nasceu cego. Aí Jesus dá uma explicação racional para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, veja, Deus quebrou o mito, né, por trás da cegueira daqueles que nasciam cegos. Então, quando perguntou para os discípulos, por que esse cara nasceu cego? Ah, Jesus, não sabe, porque o pai pecou ou a mãe. Um dos dois é bandido, mala. Um dos dois não presta. Por isso que ele nasceu cego. Então, isso é uma resposta como? A casualidade, uma resposta em casualidade, uma resposta mítica. Estão entendendo, pessoal? Está compreendendo o que eu quero chegar? Esse era um dos motivos muito grandes, né, pastor, dos pensadores da época, com relação a esse tipo de pensamento mítico da igreja. Sim. E hoje também se trabalha nisso, né? O cara está doendo. Não, mas esse câncer é o diabo. É o diabo. Vamos orar aí que o diabo vai queimar o diabo na vida dele que ele vai ser curado. Poxa, você quer orar pelo cara? Você quer orar pelo cara? Pôr a vida do cara na presença de Deus em oração, para que a compaixão, a misericórdia, a graça, a bondade de Deus alcance essa vida? Amém. Mas falar que é o cão que pôs o câncer no cara, o câncer é uma doença da carne, isso é carnal. Mas tudo bem, eu vou lá, faço uma macumba, um trabalho de macumbaria, uma bruxaria, sei lá o que vai ser lá, para poder afetar a vida do cara, aí tudo bem. Mas aí você vai lá, ora, o cara gosta de 100 quilos de cabelo, 10 quilos de caco de vidro, 500 alfinetes,
Aí tudo bem, mas agora o cara está lá com câncer porque o pai já foi cancerígeno. É uma maldição. É uma maldição da carne, do pecado. Né? Então, pessoal, a epistemologia é uma ciência que prova, né, que a pessoa prova daquilo que ela está falando. Então, hoje, nós falamos que Deus é Deus, cadê a prova viva? Nós precisamos viver de forma epistemológica. O cristianismo em nós tem que ser epistemológico. Não adianta você falar que Deus é Deus, mas você não vê Deus na vida do cara. Entende? Ou seja, não existe sacrifício, não existe entrega, não existe renúncia, não existe nada. O cara é ganancioso, fominha, doido, eu quero mais, eu quero Deus, Deus me abençoe, eu quero ficar rico, me prospera, Senhor. Aí o cara fala, que Deus que é esse? Se for o Deus das trevas, né? Para que esse cara está querendo na vida dele. O nosso Deus, pessoal, ele é totalmente epistemológico. Tá? Ele é totalmente epistemológico. Não adianta você ficar aí querendo falar de Deus se você não tem vida para falar. Não tem como você provar que tem Deus se você não vive isso, cara. Não adianta. É que nem tá lá, eu estou na igreja, frequentando a igreja, eu vou todo domingo na igreja, mas as pessoas não veem Deus na minha vida. Deus é o cão. Né? Porque eu sou ignorante, sou bruto, sou mal educado, sou um péssimo vizinho, faço encrenca com todos os meus vizinhos, eu não respeito as pessoas, entendeu? Então, aí Deus, ele tem que ser, as pessoas têm que olhar e falar assim, cara, eu estou vendo Deus na vida daquele cara. Ele fala que tem Deus e realmente o que ele faz é Deus. Jesus quebrou isso. Jesus quebrou esse mito na palavra. Né? Os discípulos achavam que o cara ficava cego por causa de pecado. Jesus não é por causa de pecado. É porque a glória de Deus vai se manifestar nele. Por isso que ele nasceu cego. Jesus revelou para eles, mostrando. Jesus Cristo ele é inteligente. Ele tem uma passagem que ele fala para os homens assim: ó, se você for enfrentar um exército com seu exército, vai lá, né, dá uma cara. Se você Jesus falando isso, ele falou, não é só você invocar o nome do Senhor, meu irmão. Poxa vida. Deus não é racional, não. Deus não dá cachorro de cabeça, não é nem aí, não. Eu não dá cabeça, meu irmão. Cabeça Deus vai empurrar. É tudo por conta daquele momento que ele pecou lá no meio. Não, ele escolha no fruto do meio. Não, o homem crê aí numa evolução teísta, uma evolução criacionismo que não é bíblico, né, que é ateísta, uma evolução biológica, né? Então, quando o homem crê dessa forma, aí ele vai buscar, por exemplo, se eu tenho uma evolução biológica, eu acredito que o homem evoluiu lá dos macacos, da célula mais antiga do mundo, como é que eu vou construir minha vida? Eu vou construir minha vida baseada no meio que eu vivo, de acordo com o meio que eu vivo. Deixa a vida me levar, e ela vai achar uma resposta. Aí a evolução ateísta, não adianta. Se eu sou fruto do meio, se eu sou ateísta, se eu sou caído, as minhas escolhas vão ser de acordo com a minha crença, como ser humano que eu sou. Entende? Aí nós temos também a criação do homem. O homem é criado por Deus, né? Dentro dessa visão antropológica. O homem foi criado diretamente por Deus. O homem não foi feito, que nem, por exemplo, aos animais. Ele não foi criado diretamente por Deus. Falou assim, cada ambiente dê o seu fruto de acordo com a sua origem. Que o mar produza o quê? Peixes, não é? Os peixes foram criados por Deus? Não! Os peixes, eles foram produzidos no meio onde eles viviam. Né? As aves do céu foram criadas diretamente por Deus? Não! Que cada um nasça segundo o meio que vive. Não é isso que diz, não é, pessoal? Ou eu estou errado? Hã? Alguém sabe aí me dizer se eu estou errado? De onde os animais foram criados? Da sua origem. Qual é a origem deles? Que as aves, que a terra produza, cada um segundo a sua origem. Que o mar produza os animais segundo a sua origem, segundo a sua espécie. Vocês estão entendendo? Então, só o homem foi criado segundo a vontade de Deus. Por isso que o ser humano é diferente de todos. Eu vou até ler para vocês aqui a passagem para a gente não correr o risco de errar. Gente, se cair, entrem de novo, tá no link, tá bom? A aula vai até 10 horas, beleza? Beleza, gente? Estamos de acordo? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só ler para vocês o texto aqui, para a gente entender direitinho como é que a Bíblia fala.
Mas tá um calor aqui, parece que ia chover, acabou não chovendo, eu tô num calor, deve ser andropausa também, eu tô com 60 anos de idade, aí qualquer coisa se sente calor, né? Vou ver aqui o texto aqui, vamos lá. No princípio que Deus céus a terra, o Espírito de Deus, e a luz, e disse, haja expansão das águas no meio das águas, e separação entre a terra e as águas. E fez Deus a separação entre as águas e o que estava debaixo das águas. E chamou Deus aquilo, tarde de manhã, segundo dia, juntem-se os mares, e dizia que a terra seca, e chamou a terra de porção seca. E o ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que isso era bom. E produza a terra erva verde, erva que dê semente frutífera, que dê segundo a sua espécie. Tá vendo? Não foi Deus que produziu as ervas, foi a terra. Deus deu à terra capacidade para ela produzir as ervas. E a terra produziu ervas, e a erva dando a sua espécie conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente está, não sei o que, cada um a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí foi o terceiro dia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre a noite e o dia, e sejam eles sinais para os tempos determinados e para dias e anos. Olha só, gente, tem crenças que a separação dos dias, as colheitas, é os deuses que dão para eles. Eles não atribuem isso a uma forma racional, que Deus já coloca de forma racional, ó, que seja expansão luminares, que fez grande dois. Aí fala que os dias e anos, tá vendo? E tem crenças que já diziam que o quê? Vamos sacrificar para os deuses, para eles poderem dar uma colheita boa para nós esse ano, porque eles achavam que a época que eles plantavam, eles aprenderam a plantar na época certa, eles achavam que era atribuído aos deuses, e não uma forma racional de pensar. Deus é racional, cara. E fez Deus dois grandes luminares para governar o dia, e fez as estrelas, e pôs Deus a expansão dos luminares para governar o dia e a noite, e fez separação, e viu Deus que isso era bom, tarde e manhã. Produzem água abundante, répteis e alma vivente. Olha aqui, ó. E disse Deus, produzam as águas abundantes, répteis, alma vivente, voem as aves sobre a expansão dos céus. E criou Deus grandes baleias e toda réptil de alma vivente das águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. Os animais das águas foram produzidos pela água. Deus deu condições para as águas gerarem os animais segundo a sua espécie, e as aves segundo a sua espécie, que era no ar, por isso que elas voam. E Deus abençoou, dizendo, frutificar e multiplicar e enchei as águas dos mares. E as aves se multiplicaram na terra. Foi tarde. Está vendo? O único que foi criado pela mão de Deus, segundo a vontade de Deus, foi o homem. Por isso o homem tem que atribuir a sua criação a Deus, ao divino, ao eterno, para que ele possa viver segundo as orientações do eterno, Deus Todo-Poderoso. Os animais, Deus deu alma vivente para eles, mas eles foram produzidos segundo a espécie de onde eles foram criados, segundo o mar. Vê se Deus fala que o homem foi produzido segundo a espécie dele, não. A criação dos seres viventes, produz a terra. Olha só, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas da terra, conforme a espécie. Quem foi que criou os animais? Pessoal, por favor, quem criou os animais? Vocês estão com medo de falar, né? Isso é blasfêmia, né? Quem? Meio que eles diziam, pastor. Hã? Isso! Quem... Agora vamos falar uma Cleide está com medo de falar e fala, blasfêmia! É brincadeira, Cleide. Quem fez os animais? Deus deu uma ordem para a terra e a terra criou os animais segundo a sua espécie. Só o homem que Deus fez com sua própria mão e vontade. Hein, pastor? Opa! Fala, meu irmão. Agora só uma dúvida. Sim. Já ficou claro. Se cair, vocês entram no link de novo, e não esquece, hein? Fala. Já ficou claro que o homem foi criado diretamente por Deus, certo? Sim, sim. Mas todos as outras criações que
provieram do meio. A gente pode concluir que veio por um processo evolutivo ou não? Olha, eles foram gerados segundo a espécie deles, ou seja, se eles foram gerados segundo